Domplex. Universidade de Coimbra. Museu da Ciência. Nove anos no coração da floresta amazónica. Alexandre Rodrigues Ferreira foi o primeiro europeu do iluminismo a embrenhar-se na maior floresta do mundo com objetivos estritamente científicos. Foram as viagens filosóficas do século XVIII. Esta história começa com a radical reforma que Marquês de Pombal leva a cabo aqui na Universidade de Coimbra em 1772. Como bom iluminista, o Marquês estava bem ciente de que saber é poder. Os edifícios dos colégios jesuítas que aqui haviam funcionado foram ocupados e transformados para acolher novidades que ombreavam com o que havia de mais avançado no ensino científico europeu. O Gabinete de Física, o Laboratório de Química e o Gabinete e Museu de História Natural. Domenico Vandelli, um dos professores estrangeiros contratados pelo Marquês de Pombal para ensinar ciências na Universidade de Coimbra, encarregou 4 alunos seus de fazer o levantamento das espécies animais, vegetais e minerais das colónias portuguesas. Uma aventura extraordinária que se traduziu em expedições em África, no Oriente e na América do Sul. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Carlos Fiolhais, ao contrário do que se pensa, Portugal não foi sempre atrasado em matéria de conhecimento científico. Sim, e estamos num sítio que demonstra precisamente isso. Estamos no Gabinete de Física Experimental, que foi instalado em Coimbra pelo Marquês de Pombal em 1772. É um dos gabinetes de física mais atualizados da época, diziam melhor até que o da Universidade de Pádua, de onde vieram alguns dos mestres nessa altura para a Universidade de Coimbra. Portanto, há aqui, com o Marquês de Pombal e com a reforma da Universidade de Coimbra, uma preocupação de modernização, de pôr Portugal com o mesmo estatuto dos países mais ricos e avançados na Europa, e na altura eram ricos e avançados por causa da afirmação progressiva da ciência. A Revolução Científica vinha do século XVII e no século XVIII dá-se esse triunfo da razão. Saber é poder.
Esse binómio, saber é poder, não é uma expressão do século XX, é uma expressão que vem exatamente do início do século XVII. É de Sir Francis Bacon, do início do século XVII, o primeiro filósofo da nova ciência, que percebe que, de facto, o nosso conhecimento da natureza nos permite atuar sobre ela e atuar em nosso benefício, quer dizer, viver de uma maneira mais confortável. E é essa ciência de Galileu e de Newton que confere ao homem, ainda hoje estamos num mundo que mostra bastante bem isso, confere-nos a capacidade de tornar as nossas vidas mais confortáveis, tornar as nossas vidas melhores. Então, aqui neste sítio, nesta mesa, o mestre que tinha vindo de Pádua, o italiano Dalla Bella, exemplificava o poder da nova ciência perante os seus alunos. Os seus alunos deviam explorar a natureza, deviam ser exploradores da natureza e para isso tinham de fazer mesmo as experiências aqui nesta mesa, com os instrumentos que eles iam buscar a estas estantes, a estas prateleiras, que estão aqui no seu sítio, tal como estavam nessa data, no século XVIII. Portanto, estamos numa cápsula do tempo. A história da ciência tem aqui um retrato. É um instantâneo de uma fase importante da história da ciência. E Portugal, nessa altura, teve uma afirmação da ciência. Quer dizer, o Newton tinha sido, de algum modo, o conhecimento do Newton tinha sido reprimido e o Pombal, com todos os seus defeitos, e ele tinha muitos defeitos, podemos falar do paradoxo de Pombal, que é um homem que, para afirmar o seu poder, eliminou o poder dos outros, quer dizer, inclusivamente os outros sábios foram perseguidos, muitos sábios, jesuítas, oratorianos e outros foram perseguidos por ele, para, de algum modo, afirmar a sua luz. Quer dizer, ele, para dar a sua luz, teve de apagar a luz dos outros. Mas, com todos os defeitos, conseguiu fazer esta afirmação, é o poder do Estado, é ele que, em nome do rei, vem em 1772 aqui à Universidade de Coimbra, dá uns novos estatutos à Universidade de Coimbra e diz que a Universidade tem de mudar. E com regras muito específicas. E uma das regras era que o mestre tinha de fazer demonstrações. Outra regra era que o mestre tinha de ter um livro, um compêndio, para onde ensinasse. E esse livro foi escrito pelo Dalla Bella e ainda hoje conservamos aqui neste sítio, que é um sítio histórico da física europeia e mundial, por causa da riqueza de máquinas, como se chamava na época, destes instrumentos. Mostre-me um dos seus favoritos. Eu gosto muito, Paula, daquele equilibrista. Isto mostra... Há aqui muitos instrumentos e cada um deles surpreende-nos. Mas mostra-nos, vamos abrir aqui. Sim, o Carlos Pode, que é um notável professor da Universidade de Coimbra, ainda por cima um físico, sim, professor de física. E estamos num sítio que mostra a física tal como ela é. Este equilibrista mostra que o equilíbrio, há apenas um pequeno ponto de suspensão daquele equilibrista, daquela figura. Isto é possível porque o centro de gravidade, graças a estes dois pesos, está abaixo, digamos assim, baixo ao centro de gravidade e ele consegue se equilibrar. Este instrumento mostra também a arte aliada à ciência. A arte era uma estratégia de valorização da ciência. A ciência, a nova ciência aliava-se à velha arte para, de algum modo, nos deixar boquiabertos. E isto nota-se neste instrumento e em vários outros instrumentos que aqui estão, por exemplo, nesta máquina. Esta aqui de baixo? Sim, que é uma máquina para interrogar os corpos, para saber a respectiva constituição. No fundo, é semelhante aos modernos lançadores de partículas que mandam a matéria contra a matéria numa grande explosão para sabermos que as coisas são feitas. E este é um antecessor desses modernos instrumentos. Já na altura, a física era uma física experimental. E essa é a mensagem deste gabinete, deixar a natureza falar, interrogar a natureza, as questões certas, para a natureza nos dar as respostas. E para isso serviam estas máquinas que eram feitas em fábricas, oficinas, principalmente na Inglaterra, a terra do Newton, mas depois que eram importadas, por vezes enviadas por alguns portugueses que estavam no estrangeiro, chamados estrangeirados, estamos na época dos estrangeirados, colaboravam com a coroa, apesar de se manterem à distância.
parte da coleção, e podemos aqui mostrar algumas máquinas elétricas. As máquinas elétricas eram muito populares na época, serviam para eletrizar, em experiências até nos nobres, era popular na aristocracia a pôr os cabelos em pé através destas máquinas de fricção. Mas era só a parte da brincadeira que interessava aos nobres portugueses, não é? Havia uma parte, sim, até por uma razão muito simples. Algumas destas máquinas vieram do Colégio dos Nobres, foi um projeto em Lisboa, que o Marquês de Pombal tentou para tentar a ilustração. Estamos no tempo do iluminismo, na ilustração da nobreza portuguesa, e o que é certo é que foi um projeto... Da iluminação da nobreza. Queria dar luzes aos nobres, mas os nobres não queriam receber luz. De algum modo foi um projeto falhado, os nobres não queriam saber as novidades da ciência, de modo que os mestres e os instrumentos que estavam em Lisboa acabaram por vir para Coimbra. Isto, de algum modo, também nos ensina alguma coisa. Ainda hoje, acho que algumas das nossas elites são herdeiras daqueles nobres que não queriam aprender. Aqui temos então um telescópio do século XVIII, feito por um famoso construtor inglês. Paula, pode explicar. O século XVIII queria-se ver mais longe e essa era a aspiração da ciência. Longe mira, não é? Longe mira era o nome antigo do telescópio. Lindo. Em português. E vamos então para o outro lado. Com todos os seus defeitos, ainda bem que o Marquês de Pombal faz esta grande reforma na Universidade de Coimbra, na área científica mais propriamente, porque é precisamente um setor que nunca mais parou de crescer, desde 1772. Sim, a ciência em Coimbra é mais antiga que o Marquês, mas o Marquês deu-lhe força. E de então para cá a ciência continuou. O Marquês fez um verdadeiro terremoto intelectual. Por exemplo, no sítio onde estamos era um refeitório dos jesuítas e ele transforma num laboratório químico. Um laboratório químico continuou até quase à atualidade. Hoje é uma sala das mais modernas do Museu de Ciência da Universidade de Coimbra, onde misturamos o antigo e o novo e podemos contar várias histórias. Por exemplo, aqui as primeiras experiências de raio-x feitas em Portugal, que foram feitas pelo Lente de Física, e um dos alunos que estava a assistir foi o António Egas Muniz, um dos cientistas portugueses mais famosos, que foi aluno e professor desta universidade. Portanto, a ciência chegou a Coimbra e chegou para ficar. Foi reforçada com a ação do Marquês e a ciência continua hoje em dia, como é evidente, com muitos investigadores. Vamos voltar, vamos deixar esta mais recente secção do Museu da Ciência, porque nós temos estado sempre no Museu da Ciência. O Museu da Ciência tem vários edifícios, vários setores, e este é o mais recente, como o Carlos já disse, núcleo do Museu da Ciência na Universidade de Coimbra. Carlos, estamos de regresso ao século XVIII e aos anos imediatamente posteriores à grande reforma do Marquês de Pombal aqui na Universidade de Coimbra, porque realmente... Foi uma grande mudança. O Gabinete de Física Experimental é estabelecido o laboratório químico, é estabelecido o Jardim Botânico, é estabelecido um dispensário farmacêutico, todo um conjunto de um observatório astronómico, e portanto a ciência aparece nas suas várias facetas. Há inaugurado uma nova faculdade, a Faculdade de Filosofia, uma Faculdade de Matemática, tudo isto é novo. E o Marquês chama também um outro mestre italiano, Domenico Vandelli, que era colega em Pádua do Dalla Vella, com quem já trabalhamos. Quando diz Pádua, Universidade de Pádua. A Universidade de Pádua, uma das mais antigas do mundo. E o Vandelli é aqui professor de Química e de História Natural. Ele era um nome bem conhecido, era um cientista eminente. Portanto, importámos cérebros, não importámos cérebros. Ele correspondia-se com o Linneu. O Linneu é o grande homem da classificação do século XVIII. É o que inventou o sistema de classificação das espécies, um naturalista sueco. E, portanto, ele correspondia-se com o Linneu
próprio Linneu aconselha a ir para Portugal porque dizia que era uma terra que não tinha sido calcada ainda para um botânico e punha a hipótese de daqui dar o salto para o Brasil. O Vandelli então dá as primeiras aulas aqui de Química e de História Natural e estes vasos que aqui temos são dessa época. Uma dificuldade que o Vandelli teve foi encontrar cerâmicas adaptadas para a Química. E o que é que ele fez? Fez uma fábrica de louça, que ficou conhecida como Louça Vandelli. Isto é um dos primeiros exemplos em Portugal de transferência de tecnologia da Universidade para a indústria. Hoje fala-se muito disso, mas remonta ao século XVIII. Temos aqui um caso bem sucedido, uma fábrica feita na cidade de Coimbra. E este laboratório químico foi sempre um exemplo de ligação com o exterior. No tempo da Revolução Francesa, por exemplo, isto de repente foi transformado num paiol, já depois do Vandelli, foi transformado num paiol de pólvora. Curioso é que, passado pouco tempo, tendo havido uma epidemia na cidade, o laboratório, que tinha sido um laboratório de guerra, transforma-se num laboratório de paz, fazendo desinfetantes, medicamentos para debelar doenças. E nós estamos numa altura em que a química, ao tempo de Lavoisier, a química estava a surgir como ciência moderna a partir da alquimia. Este espaço é contemporâneo desse momento de modernidade na ciência, que é o aparecimento de uma nova ciência. A química. A química. Pedro Casaleiro, Carlos Fiolhais acaba de nos sublinhar como Domenico Vandelli, o italiano de Pádua, que veio para a Universidade de Coimbra lecionar, coincide aqui exatamente no momento em que, e aliás dá aulas aqui, no momento em que emerge a química moderna. Mas Domenico Vandelli não vem apenas dar aulas de química aqui para a Universidade de Coimbra, vem também dar aulas de História Natural. A História Natural é o estudo dos três reinos, o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral, tal como foi organizado pelo Linneu. Portanto, foi assim que foi concebido a estruturação da História Natural no final do século XVIII. E para isso era necessário haver espécimes naturais para serem observados em primeira mão pelos estudantes, porque o ensino experimental implicava isso. Por essa razão, portanto, o Vandelli teve que trazer os seus gabinetes de História Natural para a Universidade de Coimbra. As suas coleções. Exatamente, as suas coleções. Ele trouxe centenas de espécimes que cobriam, por exemplo, o reino mineral, que tinha as rochas, os minerais e os fósseis. Ele chamava-lhes animais petrificados ou seres petrificados. O reino vegetal era essencialmente um grande herbário, também tinha sementes, frutos exóticos e, finalmente, o animal tinha os diferentes grupos, desde os anfíbios, os répteis. Em rigor, Domenico Vandelli vendeu as suas coleções à Universidade de Coimbra. Neste contexto de vir, como disse Carlos Fiolhais, neste movimento de importação de cérebros desencadeado pelo Marquês de Pombal, vendeu as suas coleções à Universidade de Coimbra para poder lecionar aqui através destas montras. Vandelli, quando abriu a primeira aula, inaugurou-se o Teatro da Natureza. Portanto, o Teatro da Natureza era ter todos estes espécimes dos três reinos que permitiam, portanto, o ensino da História Natural de uma forma experimental. Era a primeira diferente. vez que aqui em Coimbra os alunos podiam contactar com este tipo de exemplares organizados desta maneira. Isso é o ponto-chave, porque é ele que introduz a classificação de Linneu. A classificação de Linneu é que permitiu organizar todos estes espécimes. Antes das coleções organizadas, tínhamos gabinetes mais de curiosidades naturais, em que os objetos partilhavam objetos artificial e natural e objetos naturais com objetos pela sua estética e não pelo interesse científico. A coleção de Vandelli era claramente uma coleção de âmbito científico. E isso foi a primeira vez que tivemos aqui no ensino em Coimbra. Domenico Vandelli também se interessou pelas disfuncionalidades. Ou seja, isso é muito interessante, porque muitas vezes acontece isso, quer dizer, alguém que estuda tipologias, depois forçosamente interessa-se por aquilo que sai da norma, não é? Exatamente, portanto era moda também no século XVIII estudar os monstros que eles não sabiam explicar. E Vandelli coligiu vários monstros que trouxe para Coimbra e aqui escreveu a chamada dissertação sobre os monstros. Eram animais que nasciam com alterações físicas que eles não conseguiam explicar.
Por isso eram interrogações da ciência que precisavam de ser caracterizadas. E não é só ele, portanto já anteriormente no século XVI havia essa tradição e continuou até que com a descoberta da genética se pôde explicar porque é que ocorriam estas monstruosidades, estas anomalias. Pedro, esta sala é fabulosa, é de facto um teatro. É um teatro que dá mais conta do desejo de saber tudo sobre todos os reinos do planeta do que propriamente no sentido de ser exaustivo. Evidentemente não poderia nunca ser exaustivo, mas está muito enriquecido relativamente ao tempo de Vandelli, porque aqui já aparecem muitos espécimes que vieram do Brasil. E na altura isso era muito difícil conseguir ter espécies do Brasil no resto da Europa que não fosse Portugal, não é? O Brasil era colónia portuguesa, só que Lisboa não permitia o acesso a qualquer europeu ao Brasil. E uma das coisas que provocou, também serviu para estimular estas viagens, a viagem ao Brasil, foi o Linneu que instigou o Vandelli a obter espécimes do Brasil, porque como o Linneu queria classificar todo o mundo vivo, ele precisava desses espécimes. Vandelli correspondia-se com Linneu, era um correspondente assíduo com Linneu, e Linneu era uma personagem muito importante naquela época. Portanto, ele seguia muito daquilo que o Linneu aconselhava. E uma das questões foi exatamente o pedido de espécimes do Brasil. Portanto, ele instigou o Vandelli a arranjar mais espécimes do Brasil para ele poder incluir na sua obra, no Sistema Naturae, para classificar. Portanto, ele queria tentar abranger todos os espécimes da Terra. O Linneu era sueco e, por essa razão, usou o Vandelli para conseguir chegar aos espécimes do Brasil. E essa é uma das razões fundamentais porque nascem as viagens filosóficas portuguesas. É, sem dúvida, é uma das razões. Portanto, Vandelli influencia a coroa. A coroa tinha o objetivo de fazer o levantamento geográfico das colónias portuguesas e a demarcação de fronteiras. Portanto, Vandelli viu aí uma oportunidade de enviar também naturalistas para fazerem o levantamento da história natural das colónias. Ou seja, o que Vandelli faz é convencer a coroa portuguesa de que tão importante como conhecer os contornos exatos dos territórios que possuíam, era também conhecer o que é que podíamos encontrar dentro desses territórios. E assim nascem as viagens filosóficas às colónias portuguesas. Pedro, se bem aprendi aqui no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, Domenico Vandelli escolheu 4 ex-alunos seus para enviar para estas viagens filosóficas às colónias portuguesas. Exatamente, ele escolheu 4 alunos e eram os 4 nascidos no Brasil, portugueses nascidos no Brasil. Que tinham vindo estudar para a Universidade de Coimbra. Formaram-se com Domingos Vandelli e foram esses que foram escolhidos por uma das razões que foi o facto de serem nascidos no Brasil. Ou seja, eles já estavam adaptados ao ambiente tropical. Havia que preparar milimetricamente estas expedições. Sim, estas expedições levaram alguns anos de preparação e os próprios naturalistas, com a ajuda dos riscadores, que eram os técnicos de desenho, eles chamavam os riscadores, prepararam as instruções para a colheita e acondicionamento dos espécimes. Sob a batuta do Vandelli, ou não? Sim, sob a orientação de Domingos Vandelli, que depois as publicou na Real Academia das Ciências. Este documento é um manuscrito pelos naturalistas e pelos riscadores, que eram os técnicos de desenho. Foi escrito exatamente para explicar como é que se devia fazer a preparação, a colheita e o acondicionamento dos espécimes para eles chegarem a Lisboa. Portanto, o documento é composto por 4 partes. O primeiro é recolher, o segundo é preparar, e tem mesmo, portanto, ilustrações que mostram como os exemplares
neste caso dos Há aqui um vertebrados. pássaro que é muito... quase vocês uma conseguiram múmia. aqui no museu uma coisa fantástica, não é? Que é o espécime recolhido e o desenho exatamente daquilo que estamos a ver. Porque era exatamente assim que se fazia, mesmo no Era século o XIX. processo, não é? Era o processo, portanto era arrancar a pele do animal, limpar completamente o interior e depois preencher o espaço vazio e proteger, neste caso, as penas, porque as penas das aves eram mais sensíveis, com uma espécie de uma múmia, de uma ligadura, que percorria todo o animal. No caso dos mamíferos, as peles eram enroladas, limpas, portanto todas preparadas no campo, e depois eram então colocadas em caixas de folha de Flandres, barricas, enfim, baús, frascos, quando os animais vinham em álcool, ou espírito de vinho, como se designava, e para colocar então na embarcação e preparar a remessa que seria enviada para Lisboa. E depois em Lisboa era tudo, outra vez, desenrolado, no caso dos mamíferos, não é? Que iam assim, e montados Em taxidermia, montagens taxidérmicas que tentavam mostrar o animal com um aspecto natural. embalsamados em poses realistas. Mais ou menos realistas, desde o século XVIII eram mais ou menos realistas. Mais ou menos realistas, mas era a intenção, Era a que intenção, fossem exato, era a realistas. intenção. Porquê o desenho? O desenho, na prática, iria substituir a fotografia atual. O desenho era a forma de conseguir fotografar os espaços e mostrar os exemplares na sua pose natural, do ponto de vista até ecológico, com vegetação. Há uma ilustração muito marcante que eles fizeram, que é o tucano no cajueiro. Nós aí temos um animal e uma planta, e essa ilustração é um bocadinho a marca também que ficou depois das viagens. Das viagens filosóficas, porque houve outras pelo mundo, ou seja, outras viagens filosóficas a partir da Europa, para os novos territórios, não é? Sim. Colonizados. Sim. Estas são as nossas. São as portuguesas. São as portuguesas. E por falar nisso, quais foram os territórios cobertos por estas viagens filosóficas? Foram 4 equipas? Cada uma delas chefiada por um naturalista, e foram para Cabo Verde, para Angola, Moçambique e Goa e para o Brasil, para a Amazónia. Mais propriamente, para a floresta amazónica. Dessas 4 viagens, a mais longa e a mais profícua, aquela que produziu mais espécies recolhidas, foi a de Alexandre Rodrigues Ferreira. Exatamente, foi a de Alexandre, porque Alexandre teve dedicado praticamente 100% à recolha e à investigação dos espécimes, enquanto que os outros naturalistas foram obrigados a ter funções administrativas como secretários do governador. Não tiveram a hipótese. Não foi a única razão. A equipa do Alexandre era a mais completa. Tinha 2 riscadores, portanto, Freire e Codina. 2 desenhadores que nos deixaram aguarelas geniais. Magníficas. E tinha um jardineiro que ajudava, portanto, na parte toda ligada à recolha de plantas para os herbários, e ainda puderam contar com 2 ajudantes locais, que eram índios convertidos, que se juntaram à equipa de recolha. Vamos até às vitrinas que têm espécimes recolhidos pelo Alexandre? Vamos. Olha, o peixe-boi, este é um dos espécimes mais famosos das recolhas. Pela designação, é um peixe, mas não é um mamífero. É um grande mamífero que vive no rio Amazonas. É o designado por manatim e é muito apreciada. A sua carne é tão apreciada porque o sabor é muito próximo do porco. Temos aqui um exemplo perfeito, mais um, da metodologia destas expedições e concretamente do grupo do Alexandre Rodrigues Ferreira. Temos o desenho, temos um texto explicativo e temos 2 espécimes verdadeiros, ou seja, em tamanho natural, que evidentemente vieram desmontados, não é? Esvaziados, como já nos explicaram, e depois foram remontados aqui em Portugal. É isto. É isso mesmo. E a ilustração representa uma fêmea, porque sendo um mamífero, obviamente, a fêmea tem que ter mamas para alimentar a cria. Claro. E esse aspecto era muito detalhado, portanto, uma perspectiva científica. Há, aliás, quem diga que a ideia de alguns marinheiros de que existiam sereias vinha de se cruzarem com esta espécie. Com manatins ou peixe-boi. É, não é? O Alexandre Rodrigues Ferreira partiu nesta expedição para o Brasil quando? Ele partiu no ano de 1783 e retornou em 1792. 9 anos sem nunca ter saído da selva ou floresta amazónica. Floresta, é verdade. O percurso foi bastante longo. Ele chegou a Belém do Pará,
onde permaneceu durante alguns meses para preparar. Portanto, ele tinha que responder ao governador local e depois seguiu e fez o percurso do rio Tocantins. Foi a primeira grande volta que ele deu. Depois continuou, foi até ao Rio Branco, Rio Negro, portanto, mesmo no norte do Brasil, e depois entrou até o interior mais da floresta e desceu até quase sair da Amazónia e chegar ao Mato Grosso, a Cuiabá. Portanto, foi a última localidade onde ele esteve. As condições deviam ser muito duras. Nós estamos na maior floresta do mundo, o maior rio, o mais caudaloso, o ambiente é muito úmido, muito quente, portanto as condições são duríssimas, há muitas doenças tropicais. Estamos a falar do século XVIII, portanto os equipamentos Exato. Também não eram aqueles que poderíamos ter hoje, não é? Sem dúvida, a farmácia não nem farmácia, nem roupas, nem nada, quer dizer... É verdade, portanto o próprio Alexandre pediu várias vezes, podia voltar para Portugal, a meio interromper a missão, mas foi impedido de o fazer, portanto pediram-lhe que ele continuasse para completar. O mais possível a coleção. Ele recolheu dezenas de milhares de espécies, não é? É verdade, de várias dezenas de milhares, portanto fez-se um inventário em 1794, logo 2 anos depois do retorno do Alexandre, e na ajuda contavam cerca de 24 mil exemplares. Se bem que eles podem ter sido mais, porque muito material se terá perdido devido às questões da conservação, que era complexa naquela época. Mesmo assim, é incrível como se conservam há 300 anos aqui espécimes em muito bom estado, não é? Significa que eles sabiam muito bem o que estavam a fazer. O que estavam a fazer, não é? E para além dos 24 mil espécimes, havia 2.600 desenhos. Portanto, vejam a dimensão do acervo que era. Eu penso que seria uma das coleções importantes de história natural à época da Europa. Índios, não fazia parte da missão recolher, enfim, descrições etnográficas das tribos brasileiras. Não, a encomenda era o reino vegetal, animal e mineral. Só que o contacto com estes povos indígenas locais e com os materiais que eles usavam eram materiais naturais, a partir de plantas, de animais, que eles construíam todos os seus objetos, levou naturalmente a um registro e a uma recolha destes objetos para enviar para Lisboa, para o Real Museu da Ajuda. Exatamente, e é uma recolha super relevante, é muito numerosa, relevante, não é? É não só muito numerosa, como recolheram materiais e objetos de etnias já hoje desaparecidas, como por exemplo o Jurupixuna, e nós temos um acervo muito, muito relevante de máscara Jurupixuna e as aguarelas, as ilustrações desses povos. Segundo aprendi consigo, Pedro, este herbário de peixes, é engraçado, um herbário de peixes parece uma contradição nos termos, é raríssimo. É raríssimo, é um dos nossos tesouros, porque herbários de peixes só existem naquele período da segunda metade do século XVIII, depois ficaram obsoletos enquanto método de preservação. Só preservam uma parte, um lado do peixe, e depois na Casa do Risco eram colocados folha de ouro para simular o olho do peixe. A Casa do Risco, ainda não se disse, era o ateliê de onde saíam os desenhadores que acompanhavam estas expedições. Onde se formaram, onde eles se formavam. E foi aí também que decorreu muito da preparação das viagens. Foi na Casa do Risco porque não só a formação era em desenho, como também na preparação
e na forma de acondicionar os exemplares. Neste caso, é uma técnica muito parecida à utilizada com as plantas, só que com animais. Portanto, tem vantagens. Daí chamar-se herbário. Herbário de peixe. A propósito das remessas, há um facto curioso, porque o Alexandre acaba por casar com a filha do comandante que transportava algumas dessas remessas para Lisboa. O comandante queixou-se do pouco dinheiro que tinha, precisava dele para o dote da sua filha. E o Alexandre respondeu: leve-me estas remessas que eu caso com a sua filha. Isso é que era amor ao trabalho, não é? É verdade. O que deixa finalmente uma interrogação. Pedro Casaleiro, porquê é que o Alexandre Rodrigues Ferreira não é uma figura maior da história da ciência? Na verdade, ele não chegou, nada foi publicado desta viagem. Tudo ficou nas suas notas pessoais em casa e os espécimes no Real Museu da Ajuda, mas não foram publicados, não foram difundidos. O objetivo final desta viagem seria a publicação da história natural da Amazónia, que coligia todos os dados, todos os espécimes recolhidos, todas as memórias recolhidas, todos os objetos. Toda a informação. Tudo. As aguarelas, os Exatamente. desenhos, todos esses aspectos, e que seria uma publicação de luxo que mostrava a capacidade de Portugal em produzir conhecimento. Seria a apoteose de todo este trabalho durante 9 anos de recolhas e de dificuldades no território da Amazónia. Há vários fatores que podem ter contribuído, não são conhecidos. No entanto, o que vai acontecer em consequência disso é que, durante as invasões francesas, vêm naturalistas do Museu de Paris, objetivamente, à caça, fazer um saque dos espécimes do Brasil que não existiam nas coleções de Paris. E ele acaba por assistir a isto, penso eu, com grande tristeza. Porquê? Porque depois os naturalistas franceses... Impotente, não é? Exatamente. Vão publicar toda a informação e acabam por ocultar ou apagar a memória do coletor. Simplesmente os espécimes que estão em Paris referem Cabinet da Ajuda. Nem sequer falam nem do Alexandre, nem do Vandelli, de ninguém. Pedro Casaleiro, vários comentários me ocorreriam fazer relativamente a essa situação que descreve, desse saque e, sobretudo, do tratamento dado à informação recolhida pelo português Alexandre Rodrigues Ferreira, mas vamos consolar-nos com a ideia, que não é de menos, de que podemos visitar e ver ao vivo muitos dos espécimes recolhidos por esse aventureiro fantástico, aqui no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra e em Lisboa. Em Lisboa, no Museu de História Natural e de Ciência e na Academia das Ciências de Lisboa. Pronto, está espalhada a coleção, mas a maioria dela continua entre nós. Verdade. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.